A gente vai sair uma zoadinha, mas é o ventilador, porque aqui tá muito calor. Eu ia fazer um videozinho pro Instagram, mas aí eu disse, gente, tanto tempo que eu não gravo pro YouTube. E aí eu vim conversar com vocês sobre algumas coisas que têm acontecido comigo. Coisas de pessoas com problemas na medula, né? Porque nem todos os deficientes e nem todas as pessoas que são cadeirantes passam por esse problema. Geralmente é um problema neurológico e medular, né? Recentemente eu fiz uma cirurgia chamada Botox na bexiga. Para que serve? Quem já fez vai entender um pouquinho. Quem não fez e quer fazer, né? Vou explicar como é. Hidrata-se, importante. É um procedimento que você faz com que sua bexiga alargue e armazene mais xixi. Como assim, Jane? Armazenar mais xixi? Pessoas que teve uma medula, teve uma ruptura incompleta ou completa, tem alguns problemas nas questões fisiológicas e na questão de sensibilidade. Pessoas que têm a lesão incompleta, ela tem uma probabilidade de ter uma grande, média ou pequena parcela de sensibilidade do membro que foi atingido. Por exemplo, pode ser o membro inferior e o membro superior e inferior também. Mas a maioria, a grande maioria, é os membros inferiores. E quem teve lesão completa, como é o meu caso, não tem sensibilidade alguma. Não como deve, pelo menos, né? No caso, é 1% de 99% que a pessoa possa ter ou vai ter sensibilidade na parte atingida. Essa ruptura na medula faz com que perde a sensibilidade, o movimento, enfim, N coisas que depois eu vou explicar mais detalhadamente. E aí, essa situação não é um problema. Essa situação faz com que você tenha um problema na questão de fazer suas necessidades normais. Fazer xixi quando você tá apertado, você defecar na hora que você quer, como você quer. Como a gente quer, não, como o nosso corpo exige, né? Mas, por conta dessa não sensibilidade, a gente tem dificuldade de sentir. Como assim? Gente, é muito branca. E a medula, junto com o nosso cérebro, ele é responsável por toda a nossa movimentação e sensibilidade no nosso corpo. Ou seja, o cérebro, ele manda o comando através da medula para o nosso corpo. Então, o nosso corpo responde. Se houve uma ruptura dessa ligação entre o cérebro e a nossa medula, perdeu, mano. Perdeu, que a sua sensibilidade com certeza foi atingida. Tô com vontade de fazer xixi agora. Então ele vai descendo pela medula. E aí o que acontece? Onde foi sua lesão? Onde foi esse desligamento? Não consegue passar o comando. Então você não vai saber se tá querendo fazer xixi ou não, entendeu? E aí passa do horário e você não consegue. Ou, como acontece muito geralmente, mas com tetra, você sente vontade. Não, você não sente vontade. Ou sente vontade, depende da pessoa, depende da lesão também. Mas você não consegue tirar, não consegue sair. Já vi gente desmaiar, ter problemas de pressão por conta que não teve esse... porque não tirou, né? Não foi rápido tirar. Geralmente, quem tem mais a lesão baixa, mais tende a ter descontrole com a urina. Então, você pode evacuar muito. E quem tem a lesão muito alta tende a prender. É a mesma coisa com a questão do cocô. Quanto mais baixa a lesão, mais diarreia, mais descontrole. Quanto mais alto, mais é preso. Pelo menos é isso que eu já percebi durante algumas conversas com algumas pessoas que têm essa situação, né? Passam por essa mesma situação. Eu tinha os dois problemas. Eu tinha tanto na questão do xixi e quanto na questão do cocô. Ou seja, minhas necessidades fisiológicas.
eu não tinha controle de nenhum e de outro. Quando eu fui assistida pelo Sara, eles me explicaram que tinha um processo, que primeiro a gente fazia o uso da medicação para saber se conseguia segurar através da medicação, porque a cirurgia era o último caso. Então eles me passaram algumas medicações que algumas pessoas tomam para poder segurar essa incontinência, né? Para que a gente possa fazer no horário adequado, porque a gente faz no horário. Como a gente não tem essa questão de saber que horas, então, que momento a gente tem que fazer xixi, aí ele já disponibiliza um horário certinho para que a gente faça a retirada do xixi. E aí eu fiz o teste com algumas medicações, geralmente é conhecido por sulfato de solifenacina, só que aí eu fui utilizar um similar, se eu não me engano, é chamado de oxabutinina. Esse oxabutinina me deu um problema sério. Uma esponjinha que eu fiz pra pegar pó. Gente, eu tô péssima pra gravar vídeo pra vocês, péssima. Eu tive uma reação alérgica. Fiquei muito vermelha, quente, queimando. E aí eles perceberam que eu tinha uma reação alérgica. Ele é mais em conta. Geralmente compra-se de R$30 onde eu moro. E eu disse, nossa, gente, pobre é a miséria. Você é pobre nas camas, aí o pobre bota pra fuder mais ainda, porque eu tive reação alérgica do mais barato que tinha. E a única que prestou foi mais cara, de 200 e cacetada. Eu disse, gente, pobre sofre demais. Ainda mais cadeirante, que as coisas do cadeirante é o dobro de uma pessoa que anda. Então a situação é complicada. Mais ou menos 6 meses fazendo uso dessa medicação para poder ver se eu tinha algum tipo de reação alérgica em relação a ele. Só que não teve muito resultado. Por que não teve muito resultado? Tipo assim, ele deu um controle, uma segurada, só que ainda eu saía xixi, então eu usava muita fralda. Eu usei os fraldas desde que eu conheço por gente. Por exemplo, 2015 foi meu acidente, já usei a fralda. Porque 2015, 2016, 2017, 2018, 2019... E aí eu disse, meu Deus, 5 anos usando fralda, então eu ficava muito assada. Nunca tive alguma abertura durante essa época, eu me cuidava, hidratava, porque é importante. Eu tinha esse certo cuidado, né, porque eu tive uma úlcera de pressão e foi muito difícil, tipo, lidar com ela. Eu estava tentando um preparamento, ele é muito tradicional, então ele é muito rígido também, e aí é uma complicação. Foi até que fim que eles marcaram, né, para que eu fizesse botox. E glória a Deus, gente, tô tão nervosa, porque eu não sabia o que era, como era o processo. Ele falou que era algo rápido, não era, eu precisava dormir e tal. E ele fez o botox super de boa. Não tive reação, graças a Deus, me recuperei. E aí ele falou que nas primeiras semanas, até nos meses mesmo, poderia ainda ter saída espontânea, mas é normal, e aos poucos ele vai normalizando. Gente, quando eu cheguei pra cá, pra minha cidade de novo, eu fui pra rua sem fralda, só pra ter experiência de dizer assim, eu não tô usando fralda e tô aqui, eu não vou fazer xixi. Gente, é bom demais. Tipo assim, eu ficava o tempo todo na mente que eu ia fazer. O medo que eu tinha era surreal. Aí depois disso, se eu não faço xixi, eu posso fazer o número 2, gente. Aí eu fiquei agoniada, não, mas ninguém sabia por que era. Vim pra casa, botei minha fralda mesmo assim. Mas assim, fui pra faculdade, tinha receio, porque eu ainda não tinha controlado a questão. Até meu autoestima estava... Tipo, sabe, gente? Tipo, como é que eu vou namorar? Como é que eu vou me relacionar com alguém? Como é que eu vou dar uma saidinha nessa situação? Então foi muito complicado. Aí veio a questão das minhas fezes, que aí foi o pior momento da minha vida, porque eu não tava conseguindo controlar a minha alimentação. Gente, é fácil falar, mas não é fácil você se controlar, se reeducar. É muito difícil, é surreal. Tem períodos dessa cirurgia que você faz, que... tipo, alguns anos, tem gente que é meses, então tem uma certa duração. A minha, no máximo, foi 2 anos, ou foi 1 ano e meio. Eu digo que foi 1 ano e meio. O Sara disse que é 2 anos, mas pra mim foi 1 ano e meio. Fiquei um tempo na faculdade usando muita fralda, que eu tava voltando tudo de novo, né? Então eu tinha que fazer uma nova cirurgia. Eu entrei em contato com eles. Eu fiquei em 2020, fui lá fazer revisão, eles olharam, aí aumentaram a dose do remédio pra ver, ainda
tipo, segurou mais, mas ainda saía muito xixi. E aí eles tomaram vergonha na cara e finalmente marcaram uma nova cirurgia pra mim. No meio do ano de 2021 pra cá, eu comecei a trabalhar, então foi uma situação mais complicada ainda, porque tinha a questão de ir no banheiro, tipo, se vazar xixi na fralda, por exemplo, como é que eu vou trocar, tem que ir pra casa. É uma situação que foi complicada demais. Eu ainda continuava usando fralda, mesmo não precisando, gente, porque na minha cabeça eu não conseguia viver sem. E tipo, tem a questão do meu organismo. E aí foi uma super complicação. E aí, tipo assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Pra eu dizer sempre isso. Mas a questão é que eu tô no processo agora de psicólogo. Tô tendo uma psicóloga que eu preciso muito, porque vem acontecendo muita coisa na minha vida que eu não tô tendo tratamento correto. E isso afetou e vem afetando minha vida até hoje. Eu disse, não vou começar tudinho, né? Quando eu vi que eu tava tendo resultado com a psicóloga, eu disse, vou começar a organizar minha vida. Aí tomei vergonha na cara, falei com a amiga minha que tá cursando nutrição, ela fez um plano pra mim. Tipo assim, eu pedi pra ela fazer uma questão de reeducação, não uma dieta em si. Porque como eu acredito que eu tenho compulsão alimentar, eu tinha controle em relação a isso. Aí, fins de relacionamentos, a questão de acidente, a questão relacionamentos sociais, brigas familiares, briga entre amigos. Então isso tudo foi juntando, foi acarretando muita coisa. Eu sentia um vazio, uma tristeza, sinto na verdade, e isso eu vou descontando na comida, fazendo com que eu fique saciada, entre aspas, como se os problemas sumissem, criando outros problemas. Então minha saúde agravou muito. Tô começando a comer mais salada, comer mais verduras, fazer uma reeducação alimentar. Gente, como é que agora eu controlo o xixi, mas tem a questão do intestino? Então foi muito difícil me adaptar. Aí então eu tô começando a me reeducar. E o meu psicológico também, né? Meu psicológico está muito abalado. Essa pandemia piorou muita coisa. Sim, não vou emagrecer. A Jane tá super magra, não. A Jane vai, primeiro tá perdendo gordura no sangue, vai liberar as veias. Aí com o passar do tempo vou estar mais fitness. Vamos ver, né? Mas nem é por estética, porque não me incomoda de modo algum ser gorda. Não me incomoda, porque gorda e magro é a mesma coisa. Mas é uma característica. Não é um defeito, não é uma coisa ruim. Ruim é se sua saúde estiver sendo atingida. Porque magro demais, possa ser que seja anorexia, possa ser que tenha alguma descompulsão alimentar. E já no meu caso é o contrário, eu tenho muita compulsão alimentar, eu como muita besteira, e isso está interferindo na minha saúde. Mas se for por questão de estética, não mudaria de jeito nenhum, porque as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Se não quer desse jeito, foda-se, vai embora. Né? Antigamente eu ficava muito abalada por isso. Hoje em dia eu tô nem aí, gente. Sério, real. Eu comecei a ir pro trabalho sem usar minha fralda. E, gente, lá no trabalho ninguém sabe, né? Porque eles já me tratam, tipo, né? Ainda me tratam com um pouquinho de incapacidade. Ave Maria, eu os primeiros dias, ai meu Deus, ai minha barriga tá tremendo. Aí só era peido. Aí eu disse, ai meu Deus, será que eu vou defecar que eu não tô usando fralda? Aí depois eu disse, ai meu Deus, será que meu xixi tá passando? A gente foi uma agonia, mas graças a Deus, até agora não me deu um problema. Tipo assim, eu faço a evacuação antes de ir, então eu libero todo o meu intestino, faço um toque, minha alimentação ajuda. O xixi eu tiro nos horários corretos, né? Então não vazo, tô tomando minha medicação corretinha. Então, tipo assim, agora, oficialmente, eu posso dizer que eu estou livre. Eu uso geralmente fralda quando eu tô menstruada, porque aí meu organismo realmente muda. E também eu tenho um fluxo sanguíneo muito forte. Sério, é uma liberdade que você tem. Seu corpo fica com liberdade. É muito, 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 muito bom mesmo. Quem tiver a oportunidade de fazer botox, quem tiver a oportunidade de fazer uma reeducação alimentar, de ir educando seu corpo, educando sua mente, faça, gente, que é uma liberdade incomum a si mesmo, que ajuda muito água, gente, beber água. Falando nisso, ai, nunca comprei um vasinho de nena. Meu irmão disse que é uma mamadeira. Eu disse, aí eu ia fazer uma piadinha, só que não pode.
Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.